Opa, aqui quem fala é o Taka e no vídeo de hoje falaremos sobre aquele que é esquecido pra um caralho que só apareceu na porra do spin-off e nem isso ele teve destaque direito. Ai, que rimisso, isso mesmo, esse personagem que é incrível. Diga-se de passagem, tudo nesse personagem é incrível, desde o design até a história dele é bastante peculiar. É isso, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, Aiki Himizu, eu vou chamar ele de Himizu mesmo. Ele é um personagem que tem um passado até que medonho um pouco. Bem, no seu passado, sua infância, né? Os seus pais já não se gostavam muito. Sabe aquele momento que os pais estão pensando no divórcio, mas chegam na conclusão: nós tem que ser um pai presente pro nosso filho. E para que o filho não visse eles brigando ou coisas do tipo, ele sempre que tava com o filho lá, né? Com o Himizu lá, eles faziam questão de parecerem um casal feliz, um casal alegre e tudo mais, um casal de boa. Só que o Himizu, mesmo criança, ele conseguia entender que alguma coisa estava errado ali. Uma coisa, ele não sabia o que. Afinal de contas, crianças não entendem muito bem as coisas dos adultos. As crianças não têm total noção das coisas. Mas sim sabia que ali tinha algo errado, que eles não estavam bem um com o outro. E na cabeça do nosso menino Himizu, ele acreditava que talvez ele tinha culpa. Ele não entendia bem, ele não entendia nada, pra falar a verdade. Ele ficava: será que é culpa minha? O que eu tô fazendo de errado? Eu sou o motivo deles estarem assim? Mano, imagina pra uma criança que não tem noção nem das coisas básicas, tipo, não entender realmente como funciona o término e mesmo assim sentir que ele é o problema, tá ligado? E foi nisso, né, nessas mentiras que os pais contavam pro Himizu, que ele desenvolveu a sua habilidade, a sua arma, que é saber bem quando as pessoas estão mentindo. E criou uma arma que literalmente é isso. Mesmo se for uma mentira tipo boa ou uma ruim, o ser humano sempre está mentindo, né? O ser humano sempre mente, não tem um ser humano que não minta. Afinal de contas, deixa aquelas mentirinhas básicas, deixe, eu não fiz nada ontem, ou coisas do tipo, eu não saí de casa escondido, coisas do tipo. Deixa até mentiras como realmente o término dos seus pais, tá ligado? Os seus pais não estarem bem um com o outro e essas coisas. Agora, eu não tenho mais nada pra dizer do personagem, afinal de contas ele teve bem pouco espaço de tempo no spin-off do Nagi e ele não demonstrou tantos feitos interessantes. Apenas um gol que ele marcou que mostrou uma aura da hora dele e acabou a participação dele. Não foi escolhido pelo Nagi nem nada do tipo. Mas, cara, eu quero falar como todo o design dele é algo envolvendo a mentira, né, de certo modo. Bem, Himizu, bom, o design dele é interessantíssimo, cara. Deixe o seu cabelo, que tem um montão de pontinhos, se você analisar bem. Tem um montão de pontinhos. Não sei vocês, mas isso me lembra um réptil, né? Répteis, assim, de geral. E principalmente um réptil é a cobra. Por que a cobra, Taka? Bom, a língua do Himizu tem... Esqueci o nome, calma aí. Esqueci o nome! Não aconteceu nada e a língua dele é bifurcada. Ou seja, é aquele negócio que vai sua língua ser, tipo, parecendo uma cobra. Então, cara, é muito interessante esse seu design. Afinal, remete à serpente, né? Serpente da Bíblia, né? Eu não vou entrar muitos detalhes nisso porque eu não sou tão conhecedor assim da Bíblia. Então, eu não quero falar merda aqui, mas... isso realmente lembra a serpente da Bíblia, né? Que enganou Adão e Eva e fizeram eles comerem a fruta. Então, tipo, o design dele todo remete já desde o princípio à mentira, cara. E isso é algo bem genial, eu diria. E não sei realmente por que esse personagem não ganhou tanto destaque assim na obra. Ele merecia muito mais só pelo design. Quero dizer, o cabelo dele no mangá é muito da hora, mas no anime é uma bosta. É literalmente um cabelo azul, acabou. Não tem esses pontinhos, não tem nada disso. E isso é meio decepcionante até demais, tá ligado? E eu até agradeço às vezes por ele não ter tido tanto destaque assim no anime, porque, porra, se você parece com esse design bosta que ficou no anime, era melhor nem ter, né? E sim, eu enganei todos vocês. Haha. Ele não tem cabelo roxo que nem na thumb, ele tem cabelo azul. Cara, é uma bosta, era melhor tá thumb mesmo. Enfim. Cara, o que eu queria falar sobre esse personagem, que eu tenho a dizer sobre esse personagem, sobre esse assunto, né? Todas as verdades são meias mentiras. Como assim, tia? Taka? Como assim todas as verdades são meias mentiras? Me explica, como assim uma verdade pode ser meia mentira? Bem, no taoísmo existe um negócio chamado Yin e Yang. Com certeza tu já ouviu falar. Ele significa que para um existir precisa do outro, né? Os opostos para existir precisa de um. Para existir o dia precisa da noite e vice-versa.
não é mesmo? E para existir a verdade, tem que existir a mentira. Nem todas as verdades são realmente verdade, algumas podem ser até mentiras. Como por exemplo, o céu é azul. Na realidade o céu não é azul, ele é outra cor, mas todo mundo acredita nisso, afinal de contas é o que nós vê. E nós não podemos acreditar no que nós vê. É essa a mensagem basicamente do que o personagem tá falando. Nós não podemos acreditar em tudo que nós olhamos. As pessoas mentem em todo momento, entende? As pessoas hoje em dia são muito ingênuas. Um grande exemplo disso é o próprio TikTok, é o próprio Instagram, as próprias plataformas digitais, que literalmente falam como se todo mundo fosse perfeito, né? Aquela pessoa tem um corpo lindo, aquela pessoa não tem um corpo lindo, sendo que isso é a grande blasfêmia que existe na atualidade. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre corpos e essas coisas, até parece que eu vou matar alguém, mas não é não. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, mas por enquanto é isso basicamente, tá ligado? E, mano, não acredita em tudo que você olha, não acredita em tudo que você vê, vai buscar informação, tá ligado? Eu queria fazer esse vídeo ser muito mais longo, muito mais louco, tá ligado? Eu vou deixar para o meu novo canal, sim, eu tive que fazer propaganda desse canal. Enfim, meu novo canal, onde eu vou fazer praticamente um podcast sobre alguns assuntos, e eu planejo fazer um podcast para cada assunto de vídeo meu. Eu não planejo que esse canal seja semanal, quinzenal, eu planejo ser mensal mesmo. Às vezes vou lançar um vídeo, sei lá, 40 minutos, 1 hora falando só sobre algum tema, e eu creio que o primeiro tema vai ser cacto, né, porque eu gosto de cacto. Mas enfim, terminando o vídeo, eu queria dizer, cara, não acredite em tudo que você olha. Nem todas as verdades são realmente verdades, mas também nem todas as mentiras são mentiras de fato, né? Nós temos tantos casos de pessoas que realmente tinham alguma mentira, né? Tipo, ele era acusado de alguma coisa e no final não era, tá ligado? Eu quero dizer, mano, tente buscar saber das coisas. Pra um existir, precisa do outro. Então, sem a mentira, a verdade não existe. E sem a verdade, as mentiras não existem. Sócrates acreditava que a gente só pode conhecer alguma coisa quando a gente assume que nós não sabe de nada. Então, quando você assume que nem todas as verdades são realmente verdade, então vá, busque informação, busque saber sempre mais e assuma que você não sabe das coisas, que talvez aquela verdade, tão verdade assim pra tu, como por exemplo, sei lá, o céu é azul, o mar é salgado, coisas do tipo, talvez não sejam verdades, não é mesmo? Eu sempre acreditei, por exemplo, mas sempre foi besta, mas que muitas pessoas não sabem realmente, é que, por exemplo, a palavra, se eu não me engano, ignorante não significa alguém que é tipo bruto, alguém assim, tá ligado? Quem bravo. Sabe, geralmente é usado pra quem que é grosso, né? Quem fala alguma coisa, aí a outra responde na ignorância, aí tu, caramba, aí ó, já foi, eu falei ignorância até. Enfim, não era esse o significado real. O significado real, na realidade, é literalmente alguém que não sabe de algo. Então, isso até se encaixa com o tema do vídeo. Não seja ignorante. Vá buscar informações. Uma frase que eu quero deixar aqui é que literalmente, cara, se até pra casamento precisa de assinatura, imagina as pessoas que você tem que fazer amizade, tá ligado? Algo que era pra ser pra sempre precisa de uma assinatura pra comprovar isso, tá ligado? E mesmo assim, tem pessoas que quebram. Não acredita em tudo. Busque fatos, busque informação, busque um passeamento para você conseguir entender as coisas de verdade. E, bom, o Himizu, ele literalmente, todo o design dele é centrado nessa questão de mentira. A vida dele é centrado em saber o que é mentira, o que é verdade. Não é à toa que quando ele tá no Blue Lock, ele literalmente enfrenta o time do Nike, só que no time do Nike continha os Tikiri. E é nesse momento que o Himizu utiliza apenas sua arma, já que ele vê o Tikiri e ele vai vendo o Tikiri correndo, né? E ele nota que, tipo, mano, o Tikiri tá falando, eu consigo correr, eu consigo ainda continuar. Só que ele nota que o Tikiri tá mentindo, tá ligado? O Tikiri tá descascando pra caralho essa perna. Ele pensa, mano, ele vai quebrar essa perna se ele continuar assim. Aí ele começa a fazer o Tikiri dar um monte de voltas, tá ligado? E voltando, e voltando, e voltando. Aí o Tikiri chega no momento que ele quase quebra a perna de novo, mano. E aí o Himizu marca o gol dele. E, bom, eu não vou entrar muitos detalhes porque eu ainda pretendo fazer um resumo desse spin-off. Mas, cara, literalmente chega no momento que o Tikiri, ele ultrapassa o limite dele, tá ligado? Ele acredita que ou é a perna dele ou é o sonho dele. Ele continua mesmo sabendo que a perna dele pode quebrar, tá ligado? E me fica tipo, caramba, como assim? Você tava mentindo, tá ligado? E é literalmente isso, até as mentiras talvez sejam verdades e até as verdades talvez sejam mentiras. Cara, eu não sei como descrever muito bem esse tema, eu quero fazer esse vídeo ser rápido. Mas, cara,
é complexo. Eu espero ter passado uma mensagem. Eu espero que pelo menos vocês tenham se interessado por esse personagem, né? O Himiso. É um personagem bastante interessante. Eu gosto bastante do design dele, principalmente do design dele. O design dele é incrível. E é um personagem muito da hora que merecia ter tido muito destaque, mas nem vimos ele na Liga Egoísta. Tipo, porra, decepcionante, né? Pra um personagem que chocou junto do Caraço do Otoy, que era literalmente os top 3 e 4 do Loki naquela época. Tipo, poxa, merecia mais, hein? Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva. A gente produz vídeo semanalmente, né? Pelo menos a cada 3 dias tem um vídeo aqui novo. Então recomendo você se inscrever se quiser acompanhar esse conteúdo. Comente algum personagem que você quer ver aqui. Pode ser personagem esquecido, personagem que ninguém liga. Foda-se, eu vou fazer vídeo, tá ligado? Eu faço vídeo de todos os personagens possível. Se eu visse um vídeo do Sentou e do Ikarashi, eu faço vídeo de qualquer personagem. Porra. Enfim, eu espero que aproveitem meu retorno, que não é tão retorno assim, já que não faz nenhuma semana que eu sumi, mas tudo bem, né? Enfim, tchau e espero ver você aqui novamente. Opa, aqui quem fala é o Taka e no vídeo de hoje, muita alegria, falaremos do personagem que por muitos ser esquecido e até considerado um figurante, que é o Kyoratin, né? Então deixa o like, se inscreva e bora pro vídeo. Kyoratin, um personagem que foi nos apresentado há muito tempo na obra, mas não muito aprofundado. Onde que ele basicamente tem um passado que define totalmente sua filosofia. No passado, quando Kyoratin nasceu, ele ficou entre a vida e a morte, com 50% de chance de sobreviver. Sobreviveu. Desde sua infância, sempre teve que tomar decisões difíceis. Por exemplo, ou escolher quem tá certo entre seus irmãos, sendo só um pestinha qualquer que queria ser o dono do bairro, e outro que era alguém mais centrado e sério. Desde sua infância, o Kyora sempre teve que decidir entre um ou outro. Escolhas essas que seriam sua marca registrada, né? Ou, como ele mesmo descreve, as parreiras. O que seria essa parreira que não foi muito falado no mangá? Se pra mim significaria algo como se fosse aquele momento que ou você escolhe, tá ligado? Aquele momento onde a sua escolha, seja fazer nada ou fazer algo, vai definir todo o futuro da sua carreira. E nos é apresentado essa questão da parreira, literalmente, na partida mais importante então na obra, né? Tirando do Sub-20, que é Blastart Manchen contra PXX. O Kyora não foi nem um pouco usado durante as partidas, então ele só teve destaque nessa, que foi a única que ele entrou como titular. Ele entraria na Woopers, só que o Izagi Yoichi fez o Kyora não ser escolhido. Ele escolheu o Hiyori e por isso o Kyora não pôde jogar nessa partida. Mas na seguinte, Noel Noah colocou ele como titular. E nessa partida, quando todo mundo tava ansioso, quando todo mundo tava elétrico, ele era o único que tava calmo, porque ele sabia que a parreira chegaria logo logo. Chegou no momento onde que ele teria que decidir para que fazer o passe. Pro Imperador Kaiser ou então pro Izagi Yoichi, o herói do Prologue. Kyora sabe que aquela ali seria a parreira dele. Como tomar uma decisão tão difícil, né? Nessa circunstância. E ele tem a sua própria fórmula para isso. Escolher o azarão. Kyoratin nunca foi apresentado para nós como alguém rico. Pelo contrário, ele parecia ser até alguém meio pobre, por conta que ele sempre foi apresentado na infância como sujo, né? Sendo bem sujo e tudo mais, sempre estando com barro, a porra toda, com umas roupas maior que a dele, então significa que ele pegava dos irmãos, né, a roupa, a famosa herança de roupa. O Kyora nunca foi nos apresentado como alguém rico, então ele sempre escolhe o azarão realmente como uma forma de sempre escolher a si mesmo, né? Tem aquela pessoa que você não pode contar, sabe? Tipo aquela pessoa que você tá lá tão lascado que ninguém bota fé nela. Então, o Kyora seria essa pessoa que botaria fé nela e falaria, continua, moleque. E foi o que ele fez. Kaiser naquele momento não tinha ninguém além do Ness. E o Kyora viu que ele era de fato o azarão. Tinha acabado de errar um gol na cara. Então, Kyora faz um passe e o Kaiser marca um laço lindo. Ainda acredito que tenha realmente algum ressentimento do Kyora com o Izagi, já que, né, o Kyora só não jogou por culpa dele, então provavelmente foi uma forma de vingança. Afinal de contas, uma das características do Kyora é que ele se vinga em silêncio, né? Não fala, ele arquiteta em silêncio e se vinga em silêncio, sem anunciar que foi uma vingança. Então provavelmente foi isso que ele fez. Né, então aqui o passe foi um passe que deu esperança pro Izagi, tá ligado? Foi um passe que foi e a bola tirou ao contrário e foi pro Kaiser.
Meio que eu acredito realmente que foi uma forma de vingança do Kiora para o Izagi, né? E vocês já pararam para pensar como que as barreiras realmente afetam a nossa vida? Que nós temos que escolher as coisas. O existencialismo é literalmente isso, praticamente. Resumidamente, por exemplo, um dos filósofos do existencialismo, Sartre, diz que você nasce como uma folha em branco. Não tem destino, nem tem propósito, não tem nada. Mas as suas escolhas, só depois de tu nascer, que você começa a fazer escolha, você acaba definindo as coisas, né? Seja, chutar a bola para a direita ou para a esquerda, ser honesto ou mentir, estudar ou não. É literalmente isso. Você acaba criando a sua história meio das suas escolhas. Mas quando tu nasce, você ainda é uma folha em branco. Ou seja, tu não tem nada definido. E não é o que lhe foi dado, mas o que você escolhe fazer com o que lhe foi dado. Também existe a filosofia do consequencialismo, ou também conhecido como utilitarismo, né? E essa filosofia não se importa tanto com o seu eu interior, mas sim com o impacto prático de suas ações. Para ela, o que faz uma escolha ser uma escolha boa ou ruim não é a intenção por trás dela, mas sim o resultado final que ela produz. É que nem a filosofia do Maquiavel, né? Que nem o Maquiavel falava. Os meios justificam os fins. Não importa os meios que tu tomou. O importante é apenas o resultado final. Não importa se para chegar, por exemplo, no trono, né? Chegar num patamar de um príncipe, você teve que escravizar, trair, mentir. Não importa, o que importa é o resultado final. Julgue meus meios, mas não meus resultados. Resumidamente é isso, né? E praticamente o que ela ensina é você deve escolher a ação que trará a melhor consequência para o maior número de pessoas afetadas, né? Não importa se vai ser coisa ruim ou coisa boa. Você tem que escolher aquela que vai trazer o melhor resultado possível. Um personagem tão complexo assim, né? Com tantas filosofias, na minha opinião, deveria ter sido muito mais destacado. Sinceramente, teve mais destaque no spin-off do Nike, que poucas pessoas leram, né? Comparado à obra original. Muitas poucas pessoas leram, mas ele teve muito mais destaque lá. Então, tipo, o Kiora, eu creio que foi muito mal utilizado na Liga Neo Egoísta. Mas sempre de mal escolha que os autores fizeram para o Kiora é que literalmente o foco do personagem é seus triples e sua arma, né, que é não cair jamais no chão. Nenhum momento na obra original isso foi mostrado ou foi falado. Mano, tipo, é a mesma coisa que pegar um personagem e deixar pra outra obra e quando na obra original ele só não é nada, tá ligado? É literalmente isso. E, mano, o Kiora tem muita habilidade. Ele conseguiu literalmente fazer um passe. Mano, não entendo aquele passe até hoje. Que o Barou e o Nike vai atrás dele, ele começa a meter um break com a bola e consegue meter um passe, tá ligado? Plantando bananeiro praticamente. Mano, que passe absurdo. Tipo, qual é esse personagem, mano? Personagem absurdo, tipo, bom. E mesmo assim, ele só foi utilizado na última partida e só fez um toque na bola. Eu creio que se o Kiora tivesse ido pro Parsha, seria muito mais aproveitado, melhor, muito mais explorado. Mas ele foi pro Bastard e acabou ficando no banco até o último momento. Isso é algo que eu não gostaria. Literalmente trouxe muita discussão em se o Kiora realmente merece estar no top 23 do Prologue. Afinal de contas, ele só fez um passe, somente um passe, toque na bola. Então, tipo, aí tem muita teoria falando, né? Muita intriga falando que ele não merece e tudo mais. E de fato, pelo que ele mostrou na partida, ele não merece nada disso. Pelo que ele mostrou no spin-off do Nike, ele claramente merece estar nessa posição. Mas eu creio que faltou muito isso no autor. Faltou muito mais mostrar. E claramente ele poderia ter ido pro Parsha. Afinal de contas, Parsha era um time que não tinha quase nenhum jogador bom. Só tinha o Pátira, o Otoya e o Lavinho. Acabou. Literalmente poderia ter colocado pelo menos um Kiora para administrar os passes, já que não tinha um meio campista. Então o Kiora poderia ser esse meio campista, talvez. Mas infelizmente não, né? Não foi apresentada a Shinga e ficou aí na aposta. E se vocês gostarem, né? Eu posso fazer um vídeo falando sobre os personagens mereciam estar em outros times, né? Os personagens que escolheram errado o time na Liga Neo Egoísta. E até, se vocês quiserem, eu faço até meu próprio ranking do Prologue, né? Falando pelas escolhas, pelas ações dos personagens, falando sobre qual seria o melhor ranking, né? O meu ranking de personagens para entrar. Já que o autor fez aquela cagada de deixar o Rin e o Izaki como top 1, eu farei eles serem top 1, top 2, tá? Mas enfim, Kiora Team nos ensina
o peso das escolhas. Resumidamente, cara, o que você tá fazendo da sua vida? Geralmente é isso. Você escolhe tudo que faz. Se você tá com preguiça de levantar e treinar, você que tá escolhendo isso. E ninguém apontando uma arma na sua cabeça. Eu espero, né? Se tiver, por favor, diga pra polícia. Mas enfim, não tem ninguém apontando uma arma na sua cabeça e falando o que você deve e o que você não deve fazer. Cara, siga a sua vida. Andar é uma escolha. Andar é uma escolha. Continuar é uma escolha. E desistir é uma escolha que só você pode tomar. Você não pode terceirizar essa culpa. Totalmente algo que você pode fazer. Então, siga em frente. Lute. Enfrente tudo. Supere essa barreira. Faça a melhor escolha possível. Sempre faça o azarão se tornar o sortudo. Até mesmo quando esse azarão é você, igual Kyoratin. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra ajudar nós, né? Enfim, esse foi um vídeo bem legal de ser feito. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. E se gostarem, eu trago mais personagens, trago mais remakes, trago mais análises. É só vocês comentarem, comenta personagens também pra eu trazer, comentem ideias, comentem tudo, com certeza eu vou ler, eu vou falar e vou trazer provavelmente. Então, é isso. Obrigado pela atenção e espero ver você aqui novamente. Opa, aqui quem fala é o Taka e no vídeo de hoje falaremos sobre Karasu e Otoya, né? É um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, desde quando eu postei o primeiro vídeo do Otoya, só que eu nunca consegui transcrever pro papel assim, nunca consegui fazer a thumb, nunca consegui pensar no título, nunca consegui pensar no roteiro, mas sempre teve aquela vontade no meu peito de um dia eu vou fazer esse vídeo, e esse vídeo é esse de hoje. Finalmente consegui transcrever o que eu quero. Mas vamos lá. Meu nome é Taka, eu faço vídeo pro Loki. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se gostarem, quiserem mais conteúdo tipo Loki inovador, assim, com ideias que não são muito repercutidas assim na comunidade, se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, Otoya e Karasu, né? São dois personagens que foram nos apresentados, sendo o Karasu o top 3 e o Otoya o top 4 de Prologue. Eles jogaram juntos desde quando chegaram no Prologue, eles participaram da mesma seletiva, né? No mesmo grupo, continuou, se manteve até chegar na Liga Neo-Egoísta, né? Onde eles foram Otoya pro Parsha e o Karasu para o PXX. Mas bem, hoje não falaremos sobre isso e sim falaremos sobre o Yin e Yang, que são esses dois, né? Como assim o Yin e Yang? Bem, se você viu meu vídeo do Otoya, caso não tenha visto, eu recomendo bastante ver. Nós tem vídeo do Karasu e do Otoya aqui no canal, então vê. Mas, caso tu não tenha visto, o Yin e Yang possui uma fundação no taoísmo, né? O taoísmo onde o Otoya tem muitas características desse taoísmo. O que é o taoísmo? É uma religião onde tem com base no pensamento de que tudo tem seu oposto. Como assim tudo tem seu oposto? Para existir a luz, precisa existir a escuridão. Para existir o rico, precisa existir o pobre. Para existir aquele que é o bom naquele esporte, tem que existir aquele que é ruim no esporte, né? Para conseguir ter um parâmetro. Mas para um existir, precisa do outro. E isso é bem interessante que até na obra tem escrito isso praticamente. Para existir um aprendiz talentoso, tem que existir um gênio. E é nesse ponto que começa o nosso Yin Yang. Enquanto o Karasu é um aprendiz talentoso nato, né? Aquele que consegue pensar bem e tudo. O Otoya é literalmente um puro gênio. Ele não sabe nem, ele não gosta nem de pensar, tá ligado? Ele acredita que pensar é muito difícil pra ele. Então ele nem pensa, tá ligado? Ele só faz. Então, mano, é o extremo oposto. O Karasu poderia ter que pensar em tudo, o outro em nada. Já começa por aí um oposto do outro. Outro ponto que eles são opostos é até na maneira de jogar, mano. Se você analisar bem, o Karasu joga de um jeito onde ele fica bem exposto, se você notar. Ele tem que ficar bem exposto. O jogo dele é literalmente com contato. Ele começa a colocar a mão, ele começa a analisar o campo, ver quem é o mais fraco, começa a taçarnar ele, começa a segurar, Mano, o cara começa a infernizar o cara, tá ligado? Ele precisa ficar bem exposto e também começar a ser bem irritante, tá ligado? Para que a técnica dele seja bem eficaz. Esse é o estilo de jogo do Karasu. Ele pensa bem, ele calcula, e ele foca muito no emocional e na mentalidade. Já o Otoya, mano, ele joga na escuridão, tá ligado? Ele aparece do nada, como se fosse um ninja mesmo, pega a bola
e chuta, tá ligado? Ele não tem nem contato direito com os jogadores que ele joga contra, apenas faz o seu papel e acabou, tá ligado? Aparece na escuridão, do nada, vê, pensa, porra, ali tá pra ir, né? Pum, já era, chega, pá, gol, tá ligado? Mano, até nisso os caras são o oposto um do outro, até no estilo de jogar, no estilo de pensar também, né? O Otoya odeia pensar. Pra ele pensar é algo inútil, algo que é muito difícil e que realmente não é pra ele. Já o Karasu, mano, ele pensa desde sua infância, tá ligado? Enquanto o Otoya pensa tipo, pô, eu sou foda, tá ligado? Eu tenho uma vida boa, eu sou bom nesse esporte, eu canto bem. Pô, eu sou um gênio. Já o Karasu é literalmente alguém que acredita ser medíocre. O Karasu deixa sempre pensar, porra, não tenho nada que me diferencie, tá ligado? Eu choro por qualquer coisa, fico feliz por qualquer coisa. Então, mano, eu não tenho nada que me torne único. Enquanto o Otoya é literalmente bem único só pelo seu estilo, tá ligado? Tipo, tem uma mecha verde. O cara é literalmente, tem os parentes que são ninjas, tá ligado? O cara tem parentes que... Eu não lembro se é ninja ou samurai, mas, mano, o cara tem uns parentes muito foda. E aí tu vai ir pro Karasu, mano, ele não tem nada que deixe ele foda, tá ligado? O cara só literalmente sabe o que ele sabe e pronto, tá ligado? Ele acredita ser medíocre, mas ele é muito esforçado, enquanto o Otoya é bem relaxado. Mano, nesse ponto, os dois são bem diferentes. Enquanto o Otoya, ele apenas acredita, poxa, o Karasu, ele vai passar pra mim a bola e acabou, eu vou chutar, eu sei que ele consegue saber onde que eu vou estar. Ele sente minha presença e tal. Já o Karasu tem que dar a vida e rezar pro Otoya tá lá, tá ligado? Tem até uma chocada no spin-off do Nagi, onde literalmente socorre, tá ligado? Tipo, o Karasu pega a bola, começa a fazer a jogada dele, aí ele tipo, pega a bola, dá um toquinho pra cima e já se abaixa, porque ele sabia que o Otoya ia chegar lá e ia usar ele como apoio pra dar um chute, tá ligado? Mano, muito louco. Eu adoro a relação deles, tá ligado? Tipo, o Otoya, naquele capítulo pós-sub-20, tá ligado? Que o Otoya fica lá, vai... O Karasu pega uma mesa, né? Reúne os moleques pra começar a discutir sobre economia, finanças, fazer projetos e tal. E aí chega o Otoya lá, fica lá sentado, só analisando as carotas. Tipo, mano, realmente o Otoya não quer pensar em nada quando o Karasu pensa até nos mínimos detalhes. É muito interessante. E ninguém nota essa dupla épica. E tem que ser essa dupla. É confirmado praticamente no mangá que o Karasu e o Otoya só jogam, tipo, alcançam o máximo de desempenho deles quando eles jogam juntos, sabe? Literalmente foi isso que fez o Otoya ser o top 4 e o Karasu o top 3. Literalmente isso, eles jogavam juntos. E até na seletiva eles jogaram juntos, né? Quando tava o time do top 1, top 2, o time do top 3, top 4. Eles literalmente jogaram juntos. E isso é bem louco, mano. É bem da hora esses detalhes que o autor faz, que não são muito revelados, né? Não são muito claros, assim. E basicamente é isso. Otoya é um gênio que realmente não sabe nem o que faz. Ele tem uma capacidade de se ocultar no campo. Ele não é percebido por ninguém, ele não pensa em nada, ele apenas joga bola. Já o Karasu é literalmente o extremo oposto, ele literalmente pensa em toda a jogada, ele é um aprendiz talentoso e mesmo assim ele consegue jogar muito bem e acompanhar o nível do Otoya, até fazendo os dois serem mais fortes por isso, tá ligado? É tipo aquela lei lá da química e da física, não lembro de qual era, mas era literalmente os opostos se atraem, tá ligado? É literalmente isso, mano. O Otoya e o Karasu são opostos, mas eles se atraem de um jeito único, mano. Um jeito muito único. Literalmente, quando é no Seifelado, a primeira interação que eles tiveram, sim, eles se conheceram no Prologue. Mano, isso que me deixou, mano, empaspagado, mano. Eu achava que eles, tipo, sei lá, já se conhecia desde o colegial, alguma coisa do tipo, porque, mano, aquela conexão não é normal, não. Mas literalmente eles se conheceram no Prologue. E a primeira interação deles, né, o primeiro pensamento que eles tiveram um do outro foi: caramba, que cara maneiro, tá ligado? Mano, que foda, mano. É essa dupla, tá ligado? Eu creio que realmente essa é a dupla, a melhor dupla que tem no Prologue. Não por ser a dupla mais forte, não por ser a dupla mais engraçada, e sim por ser uma dupla, mano, que se respeita, tá ligado? O Otoya respeita o Karasu, entende que ele é muito pensativo, entende o jeito dele e só aceita e usa o Karasu para conseguir ser melhor. E enquanto o Karasu entende que o Otoya é fodão, e pronto, vou usar o cara que é fodão pra maximizar eu mesmo. E é interessante essa interação que eles têm. É interessante como os dois jogam bem, tá ligado? Eu creio que os dois são uma dupla que tem muito pra nos apresentar. Principalmente que provavelmente o Karasu nunca vai sair daquele posto que ele tá, que é de meio campista, né? Ele nunca vai sair daquele posto que ele tá no Japão. Então o Otoya pode aparecer na Copa e os dois podem apresentar com uma jogada muito boa.
Eu creio que ambos fizeram ótimas escolhas durante a Liga Não Egoísta. Eu creio que o Otoya realmente deveria ter ido pro Parcha. Eu acredito que o Karasu deveria ter ido mais pela Ubers, por conta que ambos têm, né, a Ubers mais focada em táticas. O Karasu apresentou ter um alto QI para futebol, para fazer táticas e essas coisas. Então eu creio que o Karasu deveria ter escolhido ela. Ele poderia ter ido até pro Bastard, né? Só que, mano, eu acho que não seria uma boa escolha ir pro Bastard, porque nós não vimos muita lógica no Bastard. Literalmente, tu tinha que saber a lógica. Literalmente, tu já tinha que ter a lógica, porque senão tu se fudia no time, tá ligado? Não faz sentido, na minha opinião. Pra mim, o Noah não ensinou muita coisa. Só ensinou pro Izag e pro Kaiser praticamente as coisas. E nem pro Kaiser ensinou direito. Só ensinou pro Izag um pouco, mas ensinou alguma coisa, pelo menos. E foi só, minha filosofia é tal, Izag. Pronto, acabou. Mas, cara, eu creio que o Karasu, a melhor escolha que ele tinha que fazer era ir para a Ubers, e o Otoya tá bem no Bastard, no Parcha, né? Porque o Parcha era realmente um lugar bom pro Otoya, um lugar pra gênios, né? Pra qualquer um. Literalmente era um lugar pra gênios, e o Otoya deve ter se envolvido melhor. Nós vimos ele marcando contra o Manshine, nós vimos ele aprimorando suas habilidades, e eu quero ver essa dupla de novo em ação. Enfim, esse foi o vídeo. E me fala aí, comenta aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa dupla. Você acha que tem uma dupla que apresenta também, tem um Yin Yang muito bom? Se tem alguma dupla que vocês acreditam que seja a melhor dupla de Prologue, sei lá, Charis e Shido, Shido e Sai, e Toshirin e Pátria, sei lá, qualquer uma mesmo. Comenta aí, fala por que você acha que ela é, não adianta só falar, né? Quero discutir um pouco sobre qual seria a melhor dupla, mas na minha opinião, essa minha dupla preferida de Prologue, a dupla que eu mais gosto de ver em ação é Otoya e Karasu, o Yin Yang do Prologue. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, deixa o like, se inscreva. Esse vídeo e eu espero ver você aqui novamente. Olá, sou o Taka e hoje falarei sobre o nosso corvo analítico Karasu Tabito, conhecido mais como Corvo Assassino. Bom, não temos muitas informações sobre seu passado, mas no spin-off do Nagi nos é mostrado seu passado. Karasu é um garoto comum, porém ele sempre teve a noção de não ser alguém interessante. Ele se acha medíocre, pois fica feliz com bobagens e se magoa por bobagens também. Alguém considerado emocionalmente fraco. O garoto, se vendo desinteressante, apenas se isolou e começou a observar as fraquezas nos outros, para que ninguém assim veja sua própria mediocridade. Bom, ele acabou vivendo respeitando os extraordinários que superavam a própria mediocridade de Karasu. E essa infância é a do Karasu, uma criança que não nasceu, mas se tornou analítica, observando a fraqueza de todos igual como se fosse um corvo. Agora falarei sobre como o símbolo do corvo define o Karasu. Primeiramente, seu nome Karasu significa corvo em japonês. Corvos são aves conhecidas por sua inteligência, astúcia e capacidade de resolver problemas complexos. Eles têm uma visão panorâmica do ambiente e são ótimos em identificar padrões e oportunidades. Eles também são bem capazes de notar que algo está errado muito antes mesmo daquilo se comprovar. Eles conseguem notar se algo é uma armadilha muito antes de realmente se comprovar uma armadilha. São muito espertos. Isso reflete a forma como o Karasu joga. Ele não é o mais rápido ou mais forte, mas tem uma visão de jogo superior a todos. Ele atua como o olho da equipe, analisando o fluxo do jogo de uma perspectiva elevada. Sua principal arma não é a força, mas a inteligência, permitindo que ele manipule o campo e encontre um novo caminho mais eficiente para a vitória. Ele é o rei do meio campo, porque vê o jogo como um tabuleiro e seus passos e movimentações são jogadas precisas e estratégicas. Bom, a filosofia de Sun Tzu em A Arte da Guerra não se passeia na força bruta, mas na inteligência, no conhecimento do inimigo e na vitória sem combate. O objetivo final de uma grande estratégia é neutralizar o oponente antes que a luta comece de verdade. Karasu incorpora esses princípios perfeitamente, tratando o campo de futebol como um campo de batalha. Bom, agora irei explicar todas as anotações que eu fiz sobre como Karasu realmente pode ser comparado à filosofia de Sun Tzu.
Conheça o inimigo e a si mesmo. Uma das frases mais conhecidas de Sun Tzu é: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. A principal arma de Karasu é a sua inteligência e sua visão de jogo. Ele gasta a maior parte do tempo observando e analisando seus adversários e até mesmo seus próprios companheiros de equipe. Ele identifica os pontos fracos de cada um, sejam físicos, técnicos ou mentais, e os usa para sua vantagem. Ele sabe exatamente como e onde atacar, tornando suas ações cirúrgicas precisas e quase impossíveis de prever. Ele não age por impulso, age com base em um plano bem calculado. E no spin-off do Naki, nos é dito que ele só se dá tão bem com o Otoya por conta que ele se conhece muito bem, ou seja, ele tem um conhecimento sobre ele muito bem, e isso é notado desde sua infância, onde ele sempre se analisou e até se identificou como medíocre. O segundo é o ponto central da batalha e o poder do vazio. Sun Tzu fala sobre a importância de controlar o centro da batalha e de usar o vazio e o cheio a seu favor. Uma força que está cheia, resumidamente concentrada, é vulnerável em seus flancos. Uma força que está vazia, resumidamente de novo, espalhada, é imprevisível. Karasu domina o campo usando essa lógica. Ele se move para esse espaço vazio, onde os defensores não esperam que ele esteja, desaparecendo praticamente e reaparecendo no momento perfeito para receber a bola. Nos é mostrado mais isso na partida contra o Bastard, que ele realmente some e volta para um Kaiser Impact do nada. Ele não luta pelo controle de espaço físico, mas manipula a percepção de seus oponentes, controlando o jogo sem a posse de bola. Essa habilidade de flutuar entre os defensores o torna um fantasma que não pode ser marcado. Terceiro, a vitória sem combate direto. A maior vitória, segundo Sun Tzu, é aquela conquistada sem a necessidade de um confronto sangrento. O estilo de jogo de Karasu personifica essa ideia. Ele não tenta vencer seus adversários em disputas de corpo a corpo ou em corridas de velocidade. Em vez disso, ele usa seus passes e movimentações para desviar a atenção do inimigo e criar uma oportunidade tão perfeita que o gol se torna inevitável. Ele vence o defensor com sua mente, não com seu corpo. Seu objetivo é fazer com que a defesa adversária se desfaça antes que a bola chegue à rede, alcançando a vitória de forma estratégica, não física. Essa foi uma análise que eu fiz sobre o Karasu, espero que tenham gostado. Eu sou o Taka, como falei no começo, se inscreva no canal para ajudar a pegar 1000 inscritos, que é o objetivo dele. Espero ver você aqui novamente. Opa, sou o Taka e no vídeo de hoje falarei sobre Otoya Eita e como ele tem a relação com a religião taoísta. Mas antes de falarmos sobre, deixa o like, se inscreva, ajuda o canal a chegar os 1000 inscritos, enfim, bora pro vídeo. Primeiro, vamos conhecer quem é o Otoya. Ele é um personagem que nos apresentado sendo o quarto melhor jogador de todo o Blue Lock, isso no mangá e no anime, mas no spin-off do Naki, que inclusive terá vídeo resumindo ele todo, nos é representado seu passado e forma de viver. E lá está a resposta para tudo que precisamos, e como Otoya é praticamente a personificação do taoísmo, Otoya nunca ligou muito para as coisas. Se algo magoasse ele ou simplesmente era desconfortável, ele só adicionava uma pitadinha de diversão naquilo. Segundo ele mesmo, pensar é algo inútil, se preocupar com algo está muito além de suas capacidades. Então, ele nem tenta se preocupar com as coisas, já que é algo extremamente difícil e complicado para ele. Ele viveu basicamente deixando a vida levar ele, não se esforçando a fazer nada e nem pensando muito em o que fazia, e mesmo assim, era descolado, popular e muito talentoso pro futebol. E essa é a forma de viver de um dos melhores jogadores de toda a obra, sendo algo até antológico, já que o Otoya é conhecido como ninja, por ter antepassados ninja em sua família. Ninjas são muito cautelosos, pensam em cada passo, formam estratégias, e Otoya é literalmente o oposto disso. Pelo visto, para tudo tem uma exceção, não é mesmo? Agora que preparei o solo, hora de ocupar ele, e explicarei a relação de Otoya com o taoísmo. Tu pode estar se perguntando o que é o taoísmo?
Afinal de contas, não é muito popular hoje em dia, e principalmente no Brasil. O taoísmo é uma antiga filosofia chinesa que busca viver em harmonia com o Tao, a força fundamental e o fluxo natural do universo. Eu acho que vocês já viram isso, pelo menos em Jikokoraku. Foi explicar os seus fundamentais e como se relaciona com o nosso ninja. Primeiro fundamento é o Wu Wei. Eu não sei se eu falei certo, não sei se eu falei errado, mas o importante é que provavelmente estava escrito na tela e que vocês entendessem o que eu tenho como mensagem para trazer. Não é sobre ser passivo ou preguiçoso, mas sim sobre agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. Em vez de lutar para alcançar algo, o praticante do Wu Wei se move com a correnteza da vida, encontrando o caminho de menor resistência. A ideia é que, não forçar as situações. Você permite que a energia do universo trabalhe a seu favor. A forma como ele lida com a vida e com o futebol é um espiritismo. Ele não parece ter uma ambição ardente ou um plano meticuloso para se tornar o melhor. Ele apenas deixa rolar e se diverte. E, ironicamente, é essa atitude descontraída que vai ser rápido, imprevisível e eficaz em campo. Ao não se estressar com o resultado, ele joga de forma mais fluida e intuitiva, o que o torna um jogador de altíssimo nível por si só. O segundo é a simplicidade e a fluidez. O taoísmo valoriza a simplicidade e a fluidez, como a água que se adapta a qualquer forma. A água não tem pressa, mas descasta a pedra. Da mesma forma, a mente taoísta não se apega a planos rígidos, mas se adapta a cada nova situação. Ele não cria tramas sobre a rivalidade ou sobre ser o artilheiro. O Otoya simplesmente joga. Sua filosofia de aproveitar o momento e se divertir é uma forma de simplicidade. Ele não complica as coisas, e é essa simplicidade que permite que ele se infiltre em defesas complexas com facilidade, sem a necessidade de um esforço mental extenuante. Ele não está pensando em jogadas elaboradas, ele está apenas sentindo o jogo. Agora, o último, que é sobre a aceitação. O taoísmo ensina a aceitar as mudanças e as contradições da vida, mais conhecido por vocês, o Yin e o Yang, sem julgamento. Enquanto outros jogadores, tipo Locke, se preocupam obsessivamente com seu eco e seu desempenho, o Toya parece aceitar o que acontece. Ele não se frustra por não ser o centro das atenções, ele se sente confortável em seu papel e em seu próprio ritmo. Essa aceitação o liberta da pressão e do estresse, o que por sua vez permite que ele jogue com seu potencial máximo. O Toya, ele não joga sendo o centro do time, ele não é aquele que sempre tá no holofote, ele é literalmente que tá na sombra, e com o ninja, ele vai e aparece para matar sua presa, para roubar a bola e jogar a seu favor e a favor do time. Bom, o Toya nos ensina a viver sem se preocupar, algo que falta muito nos dias de hoje e na época atual, onde estamos cada vez mais ansiosos e preocupados e pensando muito sobre o futuro e sobre o que estamos fazendo, se tem uma estratégia para melhorar de vida e etc. Esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, por favor, ajude o canal a pegar 1000 inscritos e espero ver vocês aqui novamente.